Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia de jogo do Brasil, né? Brasil e Coreia do Sul, às 4 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Temos bastante novidade aí sobre o nosso Coringão, Raul Gustavo, Matheus Vital, Ronaldinho Gaúcho, né? Essa surpreendeu muita gente, viu? Inclusive o John do Timão. Então vamos pra cima, rapaziada. Peço que me sigam nas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo pra vocês. Ontem também, tá? Postei aí a arte de 80 mil inscritos, agradecendo a todos vocês, né, que são inscritos aqui no canal. Se der aí pro editor colocar aqui ao lado também, tá? Muito obrigado, rapaziada. Se você não é inscrito, já se inscreve. Ó, salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre o Raul Gustavo, tá? O zagueiro aí do Corinthians, como eu trouxe para vocês no último vídeo, tem interesse de clubes europeus e também tem um interesse aí de clubes brasileiros na contratação do zagueiro Raul Gustavo, de 23 anos. Qual que é a situação hoje? O Raul Gustavo, principalmente os empresários do zagueiro, preferem que ele vá para a Europa. Só que temos aqui no Brasil, o único time que foi divulgado foi o Cruzeiro, que tem interesse na contratação do Raul Gustavo. E eles querem convencer o zagueiro e os empresários a não negociarem o atleta agora para a Europa, mantém o cara aqui, valoriza ele, põe para jogar, para vender na próxima temporada. Qual que é o problema disso tudo? O problema, a situação disso tudo? Ele pertence ao Corinthians. O Corinthians poderia já ganhar um dinheiro com o Raul Gustavo agora, mas o Cruzeiro quer o jogador por empréstimo, entendeu? Não quer pagar nada no Raul Gustavo. E agora, o Corinthians aguarda a definição do Fernando Lázaro, que é o nosso treinador. O Fernando Lázaro vai bater o martelo se ele vai utilizar o Raul Gustavo essa temporada, se ele prefere emprestar o Raul Gustavo para depois ele retornar ao Corinthians, ou se por ele já pode vender o Raul Gustavo. Então, nesse momento, a opinião do Fernando Lázaro é o que vale para a negociação do Raul Gustavo. Se o Fernando Lázaro falar, ó, esquece negociação, Raul Gustavo faz parte do meu elenco, já era. Não tem proposta da Europa, não tem proposta do Cruzeiro. Só se aparecer uma proposta surreal, tá? Um valor bom, aí o Corinthians vai chegar e vai falar, ó, a gente precisa negociar o Raul Gustavo. Caso contrário, ele fica aqui. Agora, se o Fernando Lázaro chegar para a diretoria e falar, ó, já tem o Robert Renan aqui, tem outros nomes, tá? Não vou utilizar o Raul Gustavo, não é prioridade no meu elenco. Aí não tem conversa, tá? Aí o Raul Gustavo se despede do Corinthians. E o que a gente espera? Uma negociação, positiva pro Corinthians, né? Positiva pro Corinthians. O Cruzeiro quer todo mundo, mas não quer pagar por ninguém. Não quer gastar dinheiro. É incrível isso daí. Quero saber qual vai ser a postura da diretoria nessa negociação do Raul Gustavo. E também quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, se por um lado a situação aí do Raul Gustavo segue indefinida, quem avançou na negociação foi o Matheus Vital. O Cruzeiro está interessado no Matheus Vital, abriu negociação. A princípio também queria por empréstimo. O Corinthians falou, não, por empréstimo não dá, pô. O contrato dele acaba no final de 2023. A gente vai emprestar por uma temporada, ele vai sair de graça. Não tem como. Então paga, vocês ficam com o cara. O que o Cruzeiro fez? Falou, ó, Corinthians, vamos fazer o seguinte... vocês liberam o jogador pra gente e mantém uma porcentagem. Quando a gente vender ele lá na frente, vocês vão ter esse retorno financeiro. E o Corinthians falou o quê? Ok. Cara, é tão fácil negociar jogador com o Corinthians, pros outros clubes, né? Pros outros clubes, é tão simples que parece piada pra nossa torcida. O Cruzeiro não quer o jogador? Por que o Cruzeiro não vai pagar pelo jogador? Alguém me explica. Olha a negociação do Corinthians. A gente vai liberar o jogador pro Cruzeiro, a gente rompe o contrato com ele, ele vai de graça pro Cruzeiro. Quando o Cruzeiro revender,
tá? Aí a gente ganha uma porcentagem em cima. Quando e se o Cruzeiro revender, tá? Que aí ele assinaria um contrato de 3 anos com o Cruzeiro até o fim de 2025. Então temporada 23, temporada 24 e temporada 25. Se ele for vendido nesse meio tempo, o Corinthians vai ter uma porcentagem. John, qual que é a porcentagem? Não foram divulgados, tá? Não divulgaram aí os números. Não divulgaram esses números. A questão é, Corinthians pagou 2 milhões de euros nele. O valor dele de mercado aí atualmente está baixo, tá? Em torno aí de 2 milhões e meio, 3 milhões de euros. E o Corinthians vai liberar o jogador de graça. E aí a minha pergunta é a seguinte: qual jogador que o Corinthians contratou agora que tinha contrato com o time de graça? Porque o Romero, o contrato tá acabando, os outros jogadores, tudo tava com o contrato acabando. Pô, não existe isso, é só o Corinthians que chega e libera jogador para os outros times. Só o Corinthians que tá com dívida, tá precisando de dinheiro e libera jogador de graça. Vai o Corinthians lá no Argentino Júnior e fala, ó, a gente quer contratar o Fausto Vera, mas a gente não vai pagar nada, tá? O Argentino Júnior vai falar, ó, então beleza, vocês não vão pagar nada, vocês não vão ter nada. É simples a conta. A conta fecha muito fácil, menos para nossa diretoria, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Ao que tudo indica, o Matheus Vital deve ir de graça ao Cruzeiro, tá? E aí, numa futura venda, o Corinthians ganha uma porcentagem, família. Bom, agora falando de mais uma possível negociação, tá? Dessa vez aí sobre o zagueiro Kahneman. Já trouxe aqui a possibilidade de negociação dele com o Corinthians. Primeiramente, o Gil tem proposta do futebol dos Estados Unidos. E aí o Corinthians já negociaria com um substituto para o Gil. Qual que é o problema disso tudo? Qual que é a questão disso tudo? Divulgaram o salário do Kahneman. O zagueiro argentino de 31 anos recebe 850 mil reais por mês. 850 mil reais por mês. E na última temporada, ele não foi um cara tão ativo. Teve uma série de lesões. Um cara que na última temporada, tá? Agora 2022, de 38 jogos da Série B, ele jogou 8. 8 jogos de 38 possíveis. E um salário de 850 mil reais. E teve torcedor aqui tentando me convencer de que era uma boa contratação, tá? Então, nesse sentido, a diretoria do Corinthians recuou nessa negociação pelo valor que o Kahneman tá pedindo. Ele não quer abaixar o salário dele, por isso que a negociação dele com o Grêmio, a renovação tá emperrada, porque ele quer bater o pé que o salário dele é esse. Não vai abaixar. O cara joga pouco. Pouco que eu falo é o número de jogos. Entendeu? Como que você vai trazer um zagueiro que você não pode contar com ele? Que o cara vem de uma série de lesões. Lesão, 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 lesão. E não quer diminuir o salário para fechar com o Corinthians. Então, nesse sentido, a diretoria do Corinthians recuou na negociação, o que eu só agradeço, tá? Só agradeço, mas ainda assim, fico com medo se o Gil sair e a nossa diretoria for pro mercado, tá? For pro mercado atrás de um substituto, vamos colocar assim, tá? Ainda tenho medo, porque essa diretoria, para fechar com qualquer zagueiro aí, num salário de 700 mil reais, é 1-2, tá? É 1-2. Comentem aí a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Ronaldo Fenômeno participou do Podpah, tá? O podcast mais famoso aí da internet brasileira. Falou sobre diversos assuntos e tal, entraram no assunto Ronaldinho Gaúcho. O Igão perguntou pra ele, pô, Ronaldo, por que vocês não tentaram a contratação do Ronaldinho Gaúcho lá no Real Madrid? Ele falou, pô, eu tentei trazer o Gaúcho. Ele, sério? Ele, pro Corinthians. Todo mundo, como assim? Conversei com o Ronaldinho, conversei com a diretoria, tava, tudo certo, tá? A gente chegou em valores, chegou em tudo, só que o Assis, que é o irmão do Ronaldinho Gaúcho, né, o empresário dele, barrou a negociação. O Assis veio e falou, não vai pro Corinthians. Simples.
o irmão do Ronaldinho Gaúcho barrou a ida do atleta ao Corinthians. E aí o Ronaldo até trouxe, né, que seria meio que um sucessor dele dentro aí do Corinthians. Fui rever aí a carreira do Ronaldinho, que eu lembro na época que ele tava voltando pro Brasil, ele veio pro Flamengo. Foi bem nessa época que o Grêmio anunciou o Ronaldinho, colocou as caixas de som lá, o Palmeiras estava praticamente certo, e aí no final ele assinou com o Flamengo. E aí, segundo o Ronaldo, ele negociou com o Corinthians também, tá? Também negociou com o Corinthians. E aí a gente, obviamente, faz algumas projeções. Lembrar que 2011 foi o ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, tá? Isso é importante. A gente foi eliminado na pré-Libertadores pro Tolima, o Tite é mantido e depois ganha o Brasileiro. E é uma temporada muito boa do Ronaldinho. Tá em 2011 no Flamengo, ele foi campeão carioca, fez uma boa temporada, sai no começo de 2012, faz um ótimo brasileiro pelo Atlético Mineiro em 2012, que eu acho que eles são vice-campeões. E aí 2013 é o ano que eles ganham a Libertadores, ganham o Campeonato Mineiro e no outro ano a Recopa Sul-Americana. Tá? Então pensar que nesse momento aí o Corinthians vinha com um time muito bom, 2011, 2012 não tem nem o que falar, mas ter um Ronaldinho Gaúcho no elenco seria importante. A gente lembra que sai o Ronaldo e quem chega pro Corinthians depois é o Adriano Imperador, em 2011. Tá? Então o Corinthians estava atrás desse nome para trazer o marketing, para trazer muitas vendas de camisa, para ser esse líder técnico dentro de campo. Tá? Então era o Ronaldo, a procura foi o Ronaldinho, não deu certo, a gente foi no Adriano Imperador. Tanto que o Adriano foi inscrito na Libertadores de 2012 como camisa 10. E aí ele sai do Corinthians no meio da Libertadores, quem assume a vaga dele é o Marquinhos. O campeão da Libertadores pelo Corinthians com a camisa 10 é o zagueiro Marquinhos, que entrou para completar o elenco. Tá? Como o Ronaldo saiu no meio da competição, o Corinthians não contratou mais ninguém, tá? Essa peça de reposição, o Marquinhos foi inscrito e lá na Libertadores não pode mudar a numeração, ele ficou como camisa 10 do Corinthians. Tá? Então o Marquinhos é campeão da Libertadores como camisa 10 do Corinthians. Tá? Então, pô, da hora essa resenha. Infelizmente, ou felizmente, não deu certo aí a vinda do Ronaldinho, mas acho que seria bacana, né? Um cara aí que deu bons resultados pro Flamengo, inicialmente, né? E principalmente para o Atlético Mineiro. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!